Bom dia, amados, bom dia, meus queridos, bom dia com muita alegria, boa tarde, boa noite para quem acompanha em um outro horário e gratidão ao Senhor pelo privilégio de estarmos aqui para compartilharmos mais uma palavra, mais uma revelação do Senhor para os nossos corações. E hoje, queridos, nós vamos falar aqui sobre quanto os cristãos antigamente eram resistentes, fortes, persistentes, que davam a sua vida pelo Evangelho, eram presos, decapitados por amor à palavra do Senhor. Eles não se rendiam, podia fazer o que fosse com eles. Eles estavam sempre firmes na convicção do evangelho que eles pregavam, falando de Jesus com toda autoridade, com toda convicção, independente do que fossem ameaçados, Muitos foram mortos. Nós vamos falar aqui de Pedro, que foi preso, por Herodes Agripa, e ele já tinha mandado matar Tiago com a espada e prendeu Pedro para matar também. Na Páscoa, ele viu que tinha agradado os judeus com a morte de Tiago, e ali, querendo ser o centro das atenções, o Todo-Poderoso, também resolveu matar Pedro para ganhar mais fama e mais apoio dos judeus. Mas o Senhor fez um grande milagre naquela prisão ali com Pedro, O Senhor é poderoso, maravilhoso e sempre está conosco, nos honrando, na nossa busca, na nossa fé, na nossa convicção, porque o Evangelho é verdadeiro, A palavra de Deus é viva, eficaz, Não é nenhum conto, queridos? Você vê que todos aqueles apóstolos deram sua vida pela convicção do Evangelho, eles sabiam do que eles estavam falando, eles tinham andado com Jesus, vivido milagres, e eles não tinham como negar, a existência e a ressurreição de Jesus. Então, a maior prova, de que a palavra de Deus é verdadeira, de que Jesus, esteve e ressuscitou, e são os apóstolos, são a vida desses que deram, que morreram pelo Evangelho. Então não tem como negar a palavra do Senhor, O nosso título de hoje fala assim: crescendo em meio à oposição. E quanto mais eles tentavam acabar com a igreja, quanto mais eles tentavam oprimir quem falava de Jesus, mais a igreja crescia, mais o Evangelho era espalhado. Quando eles eram presos, como o apóstolo Paulo ficou preso por 2 anos, ele evangelizou aquela guarda de elite, sabe? A guarda poderosa pretoriana. Ele evangelizou, ele ficava nos turnos dos soldados, ia mudando, ele evangelizando, e ele ganhou muitos soldados para Jesus, Então, Paulo e Silas foi liberto da cadeia através do louvor, e eles estavam sempre felizes com Cristo, eles estavam sempre louvando, sempre adorando, Tanto que Paulo, quando estava preso, escreveu a carta para a igreja dizendo: alegre-se, não se entristeçam, porque a nossa maior alegria não é aqui, quando a gente sabe, que a eternidade, que é a alegria plena mesmo, Não é nesse mundo, que aqui nós sofremos perseguições, Muitas vezes a gente se abate por palavras, queridos? A pessoa vem com alguma palavra contrária, a gente está falando do Evangelho ou algo do tipo, as pessoas vêm falar algo que entristece o coração, a gente já meio que recua, já quer parar, já quer desistir. Imagina, os apóstolos que davam a vida pelo Evangelho, e quanto mais eles eram firmes, convictos no que eles estavam falando, mais viviam milagres, Não tem como viver um milagre igual a frase devocional vai falar, que assim: as dificuldades nos moldam, cooperando para que possamos desfrutar dos milagres de Deus. Afinal, não há milagre sem um diagnóstico inicial desfavorável. Então, para Pedro viver aquele milagre ali na cadeia, para aquele anjo tirar ele dali sem os soldados nem verem, ele teria que estar preso, Ele teria que estar num ambiente desfavorável. Então,
não é fazendo apologia a sofrimento, mas é dando a certeza de que o sofrimento, né, quando a gente tem alguma perseguição, algum sofrimento em prol da palavra, defendendo o evangelho, o Senhor vai nos honrar, né? E aquela tribulação vai trazer peso de glória, como diz a palavra do Senhor. A nossa frase do dia de hoje diz assim, ó: viver na luz é reconhecer que as trevas são inoperantes diante da grandeza de Deus. Aqueles que seguem a Deus e vivem de acordo com os seus ensinamentos não precisam temer. Então, a gente não precisa temer nada, a gente só precisa entregar, confiar e descansar no Senhor. Pedro, quando o anjo foi lá na cadeia libertá-lo, ele estava dormindo tranquilamente. Imagina uma pessoa que ia ser morta, né, e decapitada pelo que estavam ali planejando para ele. Ele dormir tranquilamente. Quando o anjo chega para tirar ele, tem que dar uma cutucada nele para ele acordar, e aquelas algemas se soltaram dos guardas e o anjo levou ele e passou por todos os guardas e ninguém viu a Pedro sair, né? E aqueles soldados foram até mortos por ter deixado Pedro escapar. Mas Pedro foi levado pelo anjo. Quando ele se deu conta, ele já estava fora da cadeia. E foi muito lindo essa ação, né, de Deus, esse milagre que Pedro viveu. E dali em diante o evangelho se fortaleceu mais ainda. Ele teve essa experiência, né, com Deus, e ele ficou mais forte, mais resistente e com mais convicto do Deus que ele servia. Então as provas, né, são para nos fortalecer, nos amadurecer. Então vamos para a leitura que diz assim, ó: sempre que nos preparamos para avançar a um outro nível, é natural enfrentarmos oposição ainda mais intensas. Percebo que quando os ventos da tempestade se intensificam, é sinal de que ela está próxima do fim. Deus permite que as dificuldades venham de maneira ainda mais intensa para nos ensinar, de modo que estejamos preparados para frutificar ainda mais na próxima estação. No relato de Atos 12, Herodes planejava matar e derrotar todos aqueles que se entregavam a Jesus. Todos aqueles que se entregavam a Jesus e compartilhavam o Evangelho, até mesmo ordenando a morte de Tiago, irmão de João. No entanto, o propósito de Deus Pai prevaleceu. Ele enviou um anjo para libertar Pedro da prisão, e os dias de Herodes terminaram de maneira infeliz. Em nossa jornada diante de oposições, é crucial compreender que quando estamos conectados com Deus, a oposição não nos derruba, mas nos impulsiona para alcançarmos voos, né, ainda mais altos em direção ao nosso destino. A dificuldade nos moldam, cooperando para que possamos desfrutar dos milagres de Deus. Afinal, não há milagre sem o diagnóstico inicial desfavorável. Ao se deparar com as circunstâncias contrárias, não permitas que ela paralise. Mas lembre-se de que tudo isso acabará cooperando para o seu bem, pois a vontade de Deus em sua vida é superior a qualquer adversidade ou perseguição. Mantenha a conexão com os céus e a intimidade com o Pai. Todas as dificuldades que você enfrenta hoje servirão para o seu crescimento e amadurecimento amanhã, pois você não enfrenta essas batalhas sozinho, mas Deus Pai cuida de você. Em todo tempo, o Senhor está cuidando de nós, queridos. Não estamos sozinhos nas batalhas. As batalhas não são para nos matar, né? Mas é para nos fortalecer, nos amadurecer, nos fazer crescer. Inclusive, a nossa palavra-chave de hoje é crescimento, né? E em Efésios 4:13, o apóstolo Paulo nos ensina, né, que a maturidade, o crescimento, né, do cristão vem, né, através dessas provas, né, dessas batalhas, e que o Senhor é conosco em todas elas, né? Como diz a palavra em 2 Pedro 3:18, devemos crescer na graça
e no conhecimento de Jesus. Aqui, ó, 2 Pedro 3,18. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Então, a Ele seja a glória para sempre, queridos. O Senhor tem sempre vitória, milagres para nós. Então, nós devemos sempre buscar crescer mesmo, amadurecer na fé, ser mais fortes, mais resilientes, não ficarmos tristes com qualquer palavra contrária, né? Você pensa ou comenta com alguém, eu tô querendo fazer assim, e a pessoa vai e te joga um balde de água fria e você fica ali triste, prostrado, desanimado. Não, queridos, nós devemos estar cada dia mais firmado em Cristo e Jesus, convictos do que a gente está pregando e falando, e nada poderá nos abater, né? Nenhuma palavra contrária, né? Como diz nosso título aqui, que crescendo em meio à oposição, que nenhuma oposição, né, venha nos entristecer, nos abater. Vamos orar em nome de Jesus, que o tempo já se avançou. Vamos fazer uma oração, meus queridos, em nome de Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso, Tu és a luz, Senhor Jesus, a luz que dissipa as trevas, Senhor, e nós nos achegamos a Ti. Hoje, com os corações, Senhor, sedentos de crescimento espiritual, em meio às dificuldades e oposições. Assim, Senhor, como enfrentar os primeiros cristãos, nós Te pedimos força e sabedoria para crescer em fé, confiança na Tua palavra. Pai, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a viver na luz, Senhor, reconhecendo que as trevas são inoperantes diante da Tua grandeza e poder. Senhor, que mesmo quando os desafios parecem grandes, nós possamos nos firmar em Tua presença e na certeza de que Tu, Senhor, combates com mais forças, Jesus amado, do que qualquer adversidade. Conceda-nos, Senhor, coragem para avançar, perseverança para não desistir e humildade para aprender a crescer mesmo nas provações, Pai. Que o nosso crescimento seja constante, o fruto do Teu amor em nossas vidas, Senhor, se aumente cada dia mais. Senhor, nós entregamos as nossas lutas, dificuldades a Ti, e pedindo, Senhor, que nos transforme cada dia mais, fazendo, Senhor, de nós instrumentos da Tua paz e luz, Senhor Jesus, em meio à escuridão. Deus, que todos, Senhor Jesus, que nos conhecerem, possam, Senhor Jesus, reconhecer o Senhor em nós, possam, Senhor Jesus, saber verdadeiramente que somos, Senhor Jesus, seus discípulos. Pai amado, que estamos, Senhor Jesus, a cada dia, Pai, buscando intimidade contigo, profundidade, buscando nos aperfeiçoar, Senhor Jesus, buscando o seu caráter. Pai querido, ensina-nos, Pai, Senhor Jesus, a fé, a persistência, a resiliência, Senhor Jesus, de todos aqueles, Senhor Deus, que antigamente, ao falar da Tua palavra, Senhor, davam a sua vida pela Tua palavra, que nós possamos ser fortes, determinados, Senhor Deus, em levar o Teu Evangelho. Pai querido e amado, neste momento, Deus, eu abençoo, Senhor, a cada um que acompanha os devocionais todos os dias, pela manhã, pela tarde, pela noite. Deus, abençoa poderosamente essas vidas, que possam ser cheios do Teu Espírito Santo, cheios da Tua ousadia. Deus amado, que eles possam ter experiências contigo, que possam, Senhor, Te conhecer, não de ouvir falar, mas de contigo andar, Pai. Que o Senhor possa abençoar grandemente essas vidas, por onde passarem, Senhor, que deixe a sua luz, o Teu amor, Pai amado. Deus, ensina-nos, Senhor, a agradar-te cada dia mais, a seguir, Senhor, cada dia mais os Teus passos. Senhor, verdadeiramente ter o caráter do Senhor em nós. Te louvamos, te agradecemos por essa manhã, que seja um dia de bênção, de glória, de vitória, em nome de Jesus. Beijo grande, queridos, no coração de vocês. Fiquem com Deus, na paz do Senhor Jesus, e até amanhã, se o Senhor assim nos permitir, com uma nova palavra, uma nova mensagem, uma nova revelação do Senhor para os nossos corações, e sigamos firmes e fortes, né, com exemplo
desses apóstolos, desses homens de coragem, esses homens de fé, né? Que através da vida deles é que o Evangelho foi crescendo e vem crescendo a cada dia mais. Que possamos ser realmente levar a palavra do Senhor, a palavra de salvação, né? A palavra de conforto, a palavra de esperança aos necessitados. Beijo, beijo. Fiquem com Deus, na paz do Senhor Jesus.